Bom, acredito que as IAs não vão substituir os engenheiros e cientistas de dados, mas com relação aos analistas eu tenho as minhas dúvidas. Não porque haja algum grau de complexidade maior ou menor entre as profissões, mas analistas, de modo geral, já estão sendo substituídos por tecnologia. E antes que venham brigar comigo, essa opinião é só um achismo da minha parte, e eu posso estar completamente errada e tá tudo bem. Toda sexta-feira eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas para ajudar vocês com dúvidas. Quando eu comecei na área de dados, lá em 2015, cara, não tinha nada do que a gente está vivendo hoje. Não tinha canais no YouTube, não tinham pessoas na área praticamente para você conversar. Então as dúvidas a gente não resolvia, porque os profissionais não tinham nenhum tipo de acesso a eles, porque a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje. Então eu queria fazer um vídeo toda sexta-feira de perguntas e respostas para poder oferecer isso para vocês. Eu tenho bastante conhecimento de mercado de trabalho, principalmente dentro de grandes empresas, sobre como esse mundo funciona. Então eu queria dividir essa experiência com você e compartilhar aquilo que eu vivi e que ainda vivo através das respostas dessas perguntas. Então, se você tem dúvidas sobre a área de dados, qualquer que seja a dúvida, tá? Não só a área de dados, mas também desenvolvimento profissional, crescimento de carreira, migração, aperfeiçoamento profissional, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo também ao longo das semanas, não espera a próxima sexta-feira, mas na sexta-feira o meu time aqui vai coletar as principais dúvidas que as pessoas deixam no comentário e aí eu respondo para vocês. Com o tempo a gente vai montar um local único para a gente manter as perguntas ali, tá bom? Então, eu quero inaugurar esse quadro aqui com você, trazendo a primeira pergunta, que é a pergunta da Karim, tá? Ela pergunta assim, eu acho que é Tamires o nome dela, tá? Acredito que as IAs não vão substituir os engenheiros e cientistas de dados, mas com relação aos analistas eu tenho as minhas dúvidas. Não porque haja algum grau de complexidade maior ou menor entre as profissões, mas analistas, de modo geral, já estão sendo substituídos por CV, o Perplexity AI e várias outras inteligências artificiais que automatizam alguma parte do processo. Daqui para frente, a gente vai ver cada vez mais essas IAs elas integradas em ferramentas. Então, por exemplo, o Notion, que é uma ferramenta que a gente faz anotações, ela já tem uma IA integrada. Você vai ver ferramentas de visualização de dados que vão ter uma IA integrada. A gente vai ver cada vez mais códigos que vão ter copilotos, onde você vai escrevendo o código, ele vai corrigindo para você e vai te dando sugestões. Então, isso vai cada vez acontecer com mais frequência. Isso é para onde o mercado está tendenciando. E qual é o impacto disso no nosso trabalho? O impacto disso no nosso trabalho, seja analista, engenheiro, cientista de dados, é a velocidade na produção de projetos. Então agora você não vai ter mais que pesquisar no Google, por exemplo, quando você encontrar um erro. O seu copiloto ali ele vai te ajudar a resolver. Você não precisa mais, por exemplo, procurar como otimizar um código, porque o seu copiloto ali vai te ajudar. Então, esses copilotos, essa inteligência artificial, ela vai ajudar a fazer aquilo que é manual. Por mais que essas profissões de tecnologia trabalhem com essas coisas sofisticadas, ainda tem muito trabalho manual. O analista de dados ainda tem que escrever muito código para fazer um gráfico. O cientista de dados tem que escrever muito código para treinar um algoritmo. Então, essa parte manual, essa parte que é trabalhosa, que é braçal mesmo, a gente vai ser substituído por uma inteligência artificial. É ela que vai fazer o braçal. E aí a gente vai subir o nível do nosso trabalho. Ao invés de eu ficar o dia todo escrevendo código, quem vai fazer isso para mim é o meu assistente, é o meu copiloto. E eu vou ordenar ele o que ele tem que fazer. Então, ele não vai descobrir sozinho, ele vai te dar algumas sugestões do que fazer, mas ele não consegue entender, por exemplo, o problema de negócio, ele não consegue entender o objetivo da empresa que você trabalha, em quanto tempo você tem que entregar, a forma como você tem que entregar, isso tudo ainda é muito abstrato para ele. Tem que alguém dizer para ele o que tem que ser feito. E é aí que a gente entra. Então, o analista de dados ele vai receber, por exemplo, uma demanda. Então, a demanda é a seguinte, calcula para mim a razão da queda de venda nos últimos 3 meses. Eu uso vendas aqui porque é mais fácil de entender, mas pode ser qualquer outro problema de negócio. Se você escrever exatamente isso para o ChatGPT, por exemplo, ele vai te dar sugestões de como resolver. Mas muitas delas não fazem sentido. Porque o que você está buscando na resposta para essa pergunta, ele não tem esse contexto. E eu já fiz vários testes, pode acreditar. Eu já dei contexto para ele, já tentei treinar ele de alguma forma, já coloquei dados da empresa para ele e ele não consegue ter esse grau de conexão com as outras coisas. Então, ele funciona muito bem
para fazer a parte braçal. Então, por exemplo, eu como analista de dados, eu vou olhar a pergunta e falo assim, olha, nessa pergunta aqui, para eu solucionar isso, eu tenho que fazer uma análise do tipo diagnóstica. E a análise do tipo diagnóstica envolve muito correlação. E as correlações que eu vou usar são essas e essas. E aí eu vou no ChatGPT e peço para ele fazer isso. Olha, pega para mim os dados, pega essa coluna essa e essa, faz uma correlação de Pearson nessas aqui e me traz um gráfico dessa correlação ao longo do tempo. Aí ele vai lá e faz para mim. Então, ao invés de eu escrever todos os códigos para que essa análise aconteça, agora eu tenho um copiloto que escreve isso para mim. Então, eu só determino o que ele faz. Então, é assim que o mundo vai caminhar, principalmente na área da tecnologia. Teremos auxiliares, assistentes, copilotos que vão fazer a parte braçal, mas eles não têm inteligência ainda suficiente para entender o que é para fazer, o que deve ser feito. Aliás, a gente nem sabe como o ser humano definiu o que é inteligência. O que é inteligência? A gente não sabe. A gente não sabe definir. Como é que a gente vai ensinar uma máquina que basicamente segue uma sequência de passos a ser inteligente? A gente nem sabe definir o que é inteligência. Então fica muito tranquilo, a análise de dados vai explodir agora com as inteligências artificiais integradas nas ferramentas, assim como as outras áreas de dados. É por isso que em 2024 existe uma perspectiva muito grande de contratação nessa área. Porque a inteligência artificial ela deu essa renovada, esse novo fôlego para a área de dados que estava sendo muito prejudicada aí com as demissões em massas do começo do ano passado. Então esse ano a tendência é muito, muito, muito grande de novas contratações. Então fica tranquila que a substituição do profissional por completo ainda está muito longe de acontecer, tá? E se substituir, pode ter certeza que outra coisa vai surgir. Né? É muito difícil você substituir as capacidades do ser humano. Eu sei que muitas vezes vocês não acreditam em vocês mesmos, né? Que vocês ficam com um sentimento mais pessimista, mas a gente é capaz de fazer muitas coisas legais. É só usar a cachola, tá? Então fica despreocupada com isso. Bom, a segunda pergunta aqui é do André. O André perguntou assim, ó. Fala, beleza? Muito bacana esse vídeo e você passar a sua experiência em relação à migração de carreira. Algumas dúvidas que imagino de ser de outras também. 1. Quanto tempo você levou para começar a trabalhar na área e já ter remuneração? Então, a pergunta do André aqui é basicamente quanto tempo alguém leva para fazer a migração de carreira e começar a trabalhar na área de dados. Bom, André, eu levei 1 ano para migrar de analista de BI para cientista de dados. Mas quando eu saí da faculdade, eu fiz engenharia elétrica. Eu saí da faculdade, nunca exerci a profissão de engenheiro, já fui trabalhar direto com analista de BI. E eu fiz isso porque durante a faculdade eu fiz muitos cursos de programação, estatística, porque na engenharia você tem essas possibilidades. Então quando eu saí eu já estava mais ou menos pronto, pelo menos a caixa de ferramentas assim eu já conhecia. Aí eu trabalhei 1 ano como analista de BI, fui fazendo os meus projetos, fui estudando, fui melhorando a minha parte de machine learning, de estatística, fui criando meus projetos de portfólio e eu fui apresentando esses projetos de portfólio para os recrutadores e consegui a minha vaga como cientista de dados. Depois disso eu trabalhei 8 anos no mercado, em 4 empresas diferentes. E aí eu fundei a escola e comecei a ajudar as pessoas a entrar na área de dados. E aí, baseado nessas 218, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, são o número de pessoas que saíram de várias profissões diferentes e entraram no mercado. Todas elas têm um padrão, porque uma analista de dados, que é o que eu sou no fundo, eu gosto de ver esses padrões. E o padrão é mais ou menos o seguinte. Para a carreira de cientista de dados, dentro da comunidade DS, que é essa escola EAD, onde eu sou fundador e professor, eu posso falar por ela, tá? Eu não posso falar por outras instituições de ensino. Mas na comunidade DS, o tempo médio de uma pessoa começar do absoluto zero até ele começar a trabalhar no mercado e já ganhar o seu primeiro salário é 10 meses. Tá? Alguns conseguem com 12, com 14, mas outros também conseguem com 8, com 7. E a média ali fica em torno de 10 meses. São 10 meses de preparação para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho como cientista de dados. Então, isso é para a profissão cientista de dados. Para a profissão de analista de dados, o tempo ele é menor. Porque o analista de dados ele tem algumas vantagens, digamos assim. É uma barreira de entrada para a área de dados menor, porque existem mais vagas, uma empresa precisa de muito mais analistas do que de cientistas. Então, você tem uma oferta de vaga maior, a caixa de ferramentas do analista ela é menor e menos complexa. Então, você aprende menos coisas e coisas menos complexas. E, por outro lado, o ponto negativo que algumas pessoas veem é que o salário inicial é menor. O salário inicial do analista gira em torno de 3.500 na média,
e do cientista é 5.500. Então, a projeção de carreira do analista também é menor, é como se o teto fosse menor. Como analista você chega aqui, como cientista você chega aqui. Mas mesmo assim as pessoas elas veem mais segurança, mais confiança para entrar no mercado como analista de dados, tá? Então é mais ou menos esse o tempo dessas duas profissões. Bom? A próxima pergunta aqui é do Lineker. Lineker pergunta assim, ó: ótimo vídeo, me sanou dúvidas que tinha. Cada vez mais apaixonado por ciência de dados, análises preditivas, sempre fizeram parte de coisas da minha vida. Só que não exatamente com esse nome. Sempre gostei de planejar, calcular tempo, calcular a quantidade de empenho necessário, calcular prazos, calcular a probabilidade de certas coisas. Acho que estou no caminho certo. Aproveitando o comentário, gostaria de fazer uma pergunta. Qual o caminho mais otimizado para se tornar um cientista de dados? Não me refiro ao caminho mais rápido, mas os caminhos que dão resultado. Quais os principais tópicos para se dominar? Quais competências pessoais ou hábitos que devo desenvolver para atingir um nível de um bom profissional de DS? Quais são as principais ferramentas para atingir esse resultado? Desde já, agradeço. Então, o nosso querido, acho que é Luiz Lineker o nome dele, ou é Lineker Luiz, tá? Não sei exatamente, mas é uma pergunta muito legal. Eu acho que pelo que ele escreve, você vê que é uma pessoa mais consciente profissionalmente, né? Porque ele não quer o caminho mais rápido, ele quer o caminho correto. Ele quer aquilo que dá segurança para ele, ao completar, conseguir entrar no mercado. E ele faz alguns questionamentos aqui. A primeira, eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando um programa de estudos completo para entrar na área da ciência de dados. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você consultar depois. Mas o plano de estudos que eu coloco lá é basicamente o plano de estudos que eu monto para os meus alunos dentro da escola. Tá? Então, em termos gerais, aqui é o seguinte: para você se tornar um cientista de dados, a gente tem que entender primeiro o processo de trabalho. Então, primeiro, o cientista de dados ele recebe um problema de negócio que pode vir do chefe dele, ou ele mesmo olha as métricas da empresa e consegue pensar o que pode melhorar naquelas métricas. Então, ele tem que ter um conhecimento de negócio, ele tem que saber como é que as empresas funcionam, o que é o modelo de negócio, quais são as principais métricas e como que é a curva de crescimento que toda empresa segue, tá? Depois que ele sabe disso, ele consegue olhar para os indicadores, ele consegue conversar com as pessoas e entender aonde ele pode ajudar com ciência de dados. Depois disso, ele estipula então esse problema a ser resolvido e aí ele parte para a coleta de dados que reúna realmente informações para ele criar uma solução para aquele problema. E aí ele precisa saber SQL para poder coletar esses dados de bancos de dados. Precisa saber muito bem Python. Python, assim, tem que ser... É igual, sei lá, a gente falar inglês fluente, né? Você não precisa nem pensar para falar inglês. O Python para o cientista de dados é a mesma coisa. Você não precisa nem pensar para programar Python. Obviamente, você não precisa decorar nenhum código, nem nada, né? Você procura no Google, na documentação, mas você tem que ter uma certa fluência ali, né? Tem que ser uma certa facilidade em escrever códigos que você adquire com o tempo, tá? Não precisa também se desesperar em relação a isso, mas tem que saber Python muito bem. Depois que você coleta os dados, trabalha esses dados, limpa eles e trata eles, você tem que analisar esses dados para ver se você consegue responder a pergunta que te fizeram ou encontrar algum padrão, alguma tendência que você vai usar para treinar os algoritmos. E para isso você precisa da caixa de ferramentas da estatística, principalmente estatística descritiva, tá? Então você tem que aprender estatística descritiva para conseguir resumir esses dados tanto de forma de tabela ou formas gráficas. Depois disso, você precisa aprender Machine Learning, que é um conjunto de algoritmos capazes de entender esses padrões, essas tendências que você consegue ver nos dados, né? Consegue entender isso, replicar isso para o futuro, criando cenários futuros. Então, você tem uma grande família de algoritmos que você tem que estudar para você ter essa caixa de ferramentas à sua disposição na hora de você prever alguma coisa, classificar alguma coisa assim por diante. Então, essa é a caixa básica do cientista, tá? Depois você tem que aprender algumas disciplinas que são mais periféricas. Eu quero dizer o seguinte: você tem que aprender Git, porque você tem que saber versionar o seu código. Então, Git, GitHub é legal aprender. Você tem que aprender inferência, estatística inferencial, principalmente teste AB, porque você vai fazer muitos testes AB para conseguir validar páginas de site, validar produtos e assim por diante. Então, estatística inferencial é legal aprender. Você precisa aprender um pouquinho de nuvem, porque você vai colocar o resultado dos seus algoritmos acessível para todo mundo. E para tornar isso acessível, você tem que tirar do seu computador e colocar em algum lugar que fique sempre disponível. E aí a gente usa muito nuvem. Você pode aprender as nuvens da AWS, né, ou a nuvem do Google também, não tem problema. E precisa aprender um pouco de storytelling, porque assim, você precisa se comunicar bem, né? Você precisa aprender a falar coisas complexas de maneira simples, porque a tua audiência como cientista de dados é majoritariamente pessoas de negócio, pessoas que não entendem nada de tecnologia.
eles sabem Excel assim mais ou menos, mas eles não sabem o que é Python, não sabem o que é Machine Learning. O interesse deles é na solução daquele problema. Né? A forma como você vai fazer, cabe a você decidir o que é melhor, que é mais rápido e que entrega com mais qualidade. Então, essas são as ferramentas básicas, né, que você tem que aprender. Depois você vai aprofundando em cada uma delas. Né? Estatística, depois da estatística inferencial, vem estatística bayesiana. Né? Machine Learning, você tem várias classes de algoritmos. Né? Depois você pode partir para Machine Learning, para entender realmente algoritmos mais complexos. Né? Python, você tem programações simples, mas programações complexas, como o regex, por exemplo, que te ajudam no tratamento de dados. Aprender a fazer ETLs. É legal conhecer também bancos de dados SQL, NoSQL. Então, o mundo da ciência de dados, você pode se aprofundar em todas essas frentes. Né? Mas isso, obviamente, é um projeto a longo prazo. Para quem quer entrar no mercado agora, você tem que olhar para todo esse planejamento e entender o que é suficientemente mínimo para você fazer agora, aprender agora e conseguir sua primeira vaga no mercado. Porque você entra na empresa, já começa a ganhar dinheiro, aquilo te anima, e aí você anima você a ir para o próximo nível. E aí no próximo nível existe um conjunto de habilidades para o próximo nível e assim sucessivamente. Então, puxando aqui para a sua segunda pergunta, que é sobre os hábitos que você tem que desenvolver, né? Um cientista de dados ele tem que estar sempre aprendendo. Você tem que gostar de aprender. Você tem que sentir assim, prazer em entender como as coisas funcionam. Né? Estudar para você não deve ser algo que você sinta peso, mas que seja algo que é um prazer para você. Né? As pessoas têm algumas coisas que elas sentem prazer em fazer. Então, tem gente que gosta de cozinhar, né? Que não vê problema, por exemplo, em cozinhar. Tem gente que gosta de dirigir, né? Que não vê problema em dirigir carro. E tem gente que gosta de estudar, né? Que estudar para a pessoa é algo assim prazeroso, né? Algo que ela sente falta se ela não estuda, né? Então, um cientista de dados, para alcançar grandes níveis na carreira, você tem que ter esse perfil. Você estuda não só para conseguir um trabalho, mas você estuda porque você gosta do conhecimento, né? Você gosta de aprender, você gosta de entender como o mundo funciona, como as engrenagens elas estão todas ali entrelaçadas, né? Como é que as empresas ganham dinheiro, como é que elas movimentam a sociedade, o que da sociedade que influencia nas empresas e vice-versa. Então você tem que gostar de tudo, assim. Gostar da técnica, gostar de entender como que os algoritmos funcionam, né? Gostar de entender como que as ferramentas foram construídas, para que ela serve. Quando a pessoa pensou em construir a ferramenta, qual era o problema que ela estava resolvendo, né? Como utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Então você tem que gostar de aprender, tá bom? Obviamente, essa característica não garante que você seja um ótimo cientista de dados. Se você também não gosta de estudar, mas você estuda somente o necessário para conseguir crescer, também você vai conseguir ser um grande cientista de dados. Mas se você gostar de aprender, o teu caminho fica mais leve, digamos assim. Porque na ciência de dados você precisa continuar sempre aprendendo. Porque sempre tem tecnologia nova, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para você aprender. Os problemas vão ficando cada vez mais complexos à medida que você vai evoluindo e você precisa de ferramentas mais sofisticadas. Bom, então esse é um pouco do hábito, é o hábito do estudo. Se vocês querem ver como que é a minha rotina, como que eu incorporo esses hábitos de estudo, me segue lá no Instagram, @meigro, é muito fácil achar lá. Você vai ver um pouco da minha rotina, os horários que eu estudo, como é que eu divido o meu tempo, né? Como é que eu faço para gerenciar os trabalhos, gerenciar a empresa, gerenciar a minha vida, para eu continuar sempre crescendo, tá bom? Mas a descrição aqui do plano completo, do programa de estudos completo da ciência de dados, tem mais detalhes sobre qual é realmente o passo a passo, ferramentas para você aprender, tá bom? Então essas foram as primeiras perguntas aí, né, do nosso... A gente tem que ter um nome para esse quadro aqui, então deixa aqui nos comentários se você sugere um nome para isso. Pode ser Q&A, pode ser troca de dados, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Aí vai ser super bem-vinda a recomendação sua. E aí na próxima sexta-feira que vem eu respondo novas perguntas, tá? Então se você tem mais perguntas, deixa aqui nos comentários, eu vou responder aqui durante a semana. Não precisa esperar até sexta-feira, mas na sexta-feira que vem a gente tem um encontro marcado para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês, Deus abençoe, até a próxima.